Bom dia, mulherada desse Instagram, maravilhosas, amadas. Muito bom dia. Estamos aqui exatamente às 6h06 para iniciar mais um dia abençoado na presença de Deus. Hoje, o nosso capítulo, acredito que vai falar muito com a gente. Muito mesmo. Tô vendo aqui algumas pessoas entrarem. Muito bom dia, né, galera? Muito bom dia. Pessoal, hoje o nosso capítulo, ele se chama Processo de Cura. Eu já imagino que ele vai falar muito com a gente. Como tem sido tão abençoado esses dias, esses 24 dias, que foram faladas verdades profundas, sabe? E o quanto a gente precisa estar atento ao nosso passado, às nossas raízes. Ontem a gente falou de raízes podadas, né? Literalmente, cortar o mal pela raiz. Né? A gente precisa de novas raízes para florescer, para frutificar num novo solo. E eu acredito que hoje nós vamos falar de processo de cura. E talvez seja um processo doloroso para muitas, né? Eu acredito que quando a gente fala em processo, só vou falar rapidinho de uma passagem da Bíblia que me vem à mente, tá? Eu tava tomando banho agora e eu tava escutando a oração que eu escuto todos os dias do bispo. E eu tô lendo a Bíblia. E eu tô exatamente em Êxodo. Teve uns dias que eu não consegui ler porque o sono fala mais alto. Porque eu tô acordando muito cedo. Mas eu tô em Êxodo. E Êxodo é a saída, né? Significa saída. E conta a história do povo hebreu que saiu do Egito. Deus levantou Moisés para que falasse com o faraó e libertasse o povo da escravidão do Egito. Claro, acontecem muitas coisas ali, não é de primeira que faraó libera, enfim. Quando eles atravessam o mar, né, que Deus abre o mar para eles atravessarem, o povo, então, vai para o deserto, porque eles precisam atravessar o deserto para chegar à terra prometida, que é a terra de Canaã. E Deus levanta Moisés porque Deus está vendo o sofrimento do povo hebreu. Porque o faraó judia muito, a gente está falando assim de escravidão, né? Então ele vê o clamor, a angústia desse povo, que é Israel, que é o povo de Israel, que é o primogênito de Deus, que é dessa descendência de Abraão. Então eles saem do deserto, caminham com as águas, com o mar aberto, sobre terra seca e vai até o deserto. Nessa passagem do deserto, eu sempre falo ela, por quê? Porque quando a gente fala disso, além de ser lá no comecinho de todos os tempos, isso que aconteceu, nessa passagem, eles eram para passar 40 dias no deserto, e eles passam por 40 anos no deserto. E não entra na terra prometida muitos dos hebreus, inclusive Moisés, que foi o libertador, ele não entra, porque Deus diz para ele que ele não vai mais entrar, porque Moisés vai defender o povo para Deus, porque Deus está irado com o povo de novo no deserto, mas eu não vou entrar nesse contexto, nós vamos falar do capítulo inteiro. O foco dessa mensagem que eu quero deixar para vocês é que era uma passagem que era para durar 40 dias e durou 40 anos. Quando a gente fala assim, nossa, eu tô no deserto, eu tô no processo, a gente assimila ao deserto, porque o deserto é um lugar de seca, de fome, não tem casa, não tem teto, então a gente assimila deserto a um lugar de sofrimento. É o processo que é o deserto do povo hebreu para chegar até a terra prometida. Deus estava forjando eles ali. Olha, eu vou ter uma promessa para te dar, mas eu preciso que você esteja comigo, eu preciso que você creia em mim, eu preciso que você aprenda
a lidar com essa promessa que eu tenho para você. Só que o povo passou 40 anos porque não respeitava esse processo. O povo passou 40 anos no deserto porque eles porque eles desacreditavam de Deus nos momentos de angústia. Então, assim, ainda que eles viram o mar abrir, viram todas as pragas que Deus colocou no Egito, ainda assim, no deserto, eles murmuravam. A própria Bíblia diz isso. Eles ainda assim murmuravam no deserto. Ah, porque agora agora eu tô com sede e não tem água. Deus ia lá e tirava a água da rocha. Ah, porque a água é amarga. Deus fazia a água da rocha, que a água do que eles tinham lá era amarga, sair. Ah, mas é porque tá frio, tinha uma coluna de fogo que esquentava eles à noite. Ah, mas é porque nós não sabemos para onde ir. Deus guiava com uma coluna de nuvem aonde eles tinham que ir. Ah, mas é porque agora eu tô com fome. Deus fazia o maná cair do céu e Deus dizia assim: não é para guardar o maná para amanhã, o maná é diário. E ainda assim eles guardavam o maná. O maná no outro dia estava podre, porque não foi essa a ordenança de Deus. Então, assim, mesmo esse povo vendo as maravilhas que Deus fazia diante ao caos, eles não paravam de murmurar. Então, o que acontece muitas vezes com esse negócio de raízes, né? Eles chegaram a dizer a Moisés que antes tivessem ficado no Egito como escravos, porque agora eles não tinham o que comer, porque agora eles não tinham o que beber, porque agora eles passavam frio. Então, assim, eu gosto dessa passagem porque não é difícil tirar o povo do Egito. Porque Deus mandou 10 pragas, Deus abriu o mar, Deus fez água sair da rocha, Deus fez maná cair do céu, depois caiu pombo, Deus fez tudo, tudo. Porque para Deus nada, escuta essa, pega isso, para Deus nada é impossível. Aquilo que os seus olhos não podem ver, aquilo que Ele te livrou, aquilo que Ele não te deu, aquilo que não aconteceu, foi por conta da permissão dele. Deus não permitiu que aquilo te acontecesse. Então, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Só que, sabe o que é o difícil? Não é tirar o povo do Egito e levar para o deserto. É tirar o Egito de dentro do povo. Entendeu? Vocês conseguiram pegar isso? Por quê? Porque o passado deles, as raízes deles estavam lá na escravidão. O difícil é fazer isso com as pessoas. É tirar o passado de dentro delas, enraizado, as manias, os velhos hábitos, a murmuração, a reclamação. Conseguiram entender? Então, para Deus, nada é impossível. Ele vai curar as tuas raízes, Ele vai visitar o teu passado. Não importa quem você foi, importa quem você é quando Cristo diz que você é. Importa quem você é a partir daqui, a partir do que Deus falou. Eu vou fazer tal coisa na tua vida. Ele vai fazer. E Ele não faz para você porque você merece, porque nós vamos ser todos os dias da nossa vida, por mais que nós queremos praticar o bem, ser boas, nós não seremos boas o suficiente, nós não seremos merecedoras desse amor, dessa graça, dessa promessa. Nós somos imerecedoras, mas Ele é fiel, por isso Ele faz. Então, quando a gente fala de raízes, me lembra muito isso. O povo tava com a raiz lá no Egito, tava assim, antes era melhor ser escravo, era melhor isso, era melhor aquilo. Então, que também nós possamos entender que o trabalhar de Deus, que o agir de Deus na nossa vida, muitas vezes vai ter um processo doloroso, mas Deus tá ali. Deus sustentou esse povo por 40 anos e eles só ficaram 40 anos no processo porque não conseguiram entender as obras de Deus, mesmo vendo com os próprios olhos o sobrenatural acontecer. Então, que Deus possa tirar nossas vendas dos nossos olhos, espiritualmente falando, para que a gente, em meio ao caos, em meio ao processo, ainda assim creia. Não entenda, mas creia, porque o difícil não é tirar o povo do Egito. O mar abre para eles passarem. A comida cai do céu. O difícil é tirar o Egito de dentro do povo. Amém? Então, isso me remete muito sobre quando a gente fala raízes, passado, porque assim, você sofreu um trauma, você sofreu um abuso, um relacionamento, qualquer coisa. Eu não tô aqui para medir o teu sofrimento, porque existem coisas que talvez eu não suportaria, talvez coisas na minha vida que você aí não suportaria passar.
Como eu sempre falo, não vamos medir o sofrimento do outro com a nossa régua. Ah, mas isso aí... E nem desdenhar disso, da história, da raiz do outro. Mas saiba que Deus é fiel para fazer. Não é difícil Ele fazer a tua vida mudar a partir de hoje. Os teus hábitos mudarem a partir de hoje. A tua mente mudar. O teu jeito mudar a partir de hoje. O difícil vai ser tirar isso de você. De dentro de você. Então que Deus possa trabalhar profundo nas nossas raízes hoje. Amém? Era isso que eu queria falar para vocês, que eu estava tomando banho. Eu gosto muito dessa passagem. Eu estou lendo ela, inclusive, na Bíblia. Então eu falei, eu preciso falar para as meninas que faz total sentido com a questão das raízes. Tá fazendo sentido? Só me manda aqui, porque eu vou falando e eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando. Amém. Amém. Vamos lá. Processo de cura. Talvez esse seja o seu maior deserto hoje, né? Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Jó 5, 17 e 18. Eu quero falar de Jó, mas eu vou falar amanhã. Vou até anotar pra gente falar disso amanhã. Ou hoje, né? Vamos ver aqui como que nós estamos de horário. Situações mal resolvidas e feridas na alma podem bloquear sua vida e fazê-la andar em círculos. Não sejam devidamente tratadas e solucionadas. Em outras palavras, uma paralisia se estabelece quando há feridas não tratadas. Antes de iniciar o processo de cura, no entanto, o primeiro passo é identificar a origem das dores. Portanto, hoje analisaremos 3 de suas possíveis causas. A origem das suas feridas pode ser você. Sim, podemos ser causadoras das nossas próprias dores, das escolhas que fazemos. Somos livres para fazê-las, mas não escapamos das suas consequências. Às vezes, escolhemos alimentar a nossa vontade e não a vontade de Deus, o que resulta em decisões erradas, e essa postura prejudicial pode ser gerada pela insensibilidade espiritual. Sempre pensei que os ferimentos causados pela lepra se deviam apenas a doenças, até que certa vez visitei o leprosário e aprendi que esses machucados estavam ligados à insensibilidade da pele provocada pela lepra. Os doentes se queimam, cortam-se e ferem-se sem perceber, simplesmente porque perderam a sensibilidade. Da mesma forma, podemos padecer internamente em virtude da nossa insensibilidade espiritual, porque até mesmo o que ignoramos pode ter consequências. O caso de Josias ilustra bem esse princípio. Josias foi um rei temente a Deus. Depois que encontrou o livro da lei, que estava perdido no templo, percebeu o quanto o povo de Judá se afastara dos caminhos do Senhor. Então, promoveu uma grande reforma, tirou os ídolos do local sagrado e restaurou a religião judaica. O Senhor, no entanto, por meio do profetisa, chamada Uda, disse que castigaria o povo com as maldições previstas no próprio livro, apesar deles não conhecerem seu conteúdo. 2 Crônicas 34, 24. Isso quer dizer que ele nos perdoa, mas quem sempre nos livra das consequências que nós plantamos. Portanto, examine suas raízes, têm estado sensíveis à palavra de Deus e precisam de restauração. Às vezes causamos machucados, e nós mesmas, quando nos envolvemos em lutas que não são nossas. Mais uma vez, Josias serve de exemplo aqui. Certa ocasião, o faraó Neco mobilizou seu exército e Josias resolveu marchar contra ele. O rei do Egito, porém, enviou um mensageiro dizendo-lhe, por ordem de Deus, estava indo guerrear contra a nação e o rei de Judá seria destruído se interferisse. Entretanto, Josias não lhe deu ouvidos. Em vez disso, disfarçou-se de soldado e entrou na batalha. O resultado? Foi morto ao ser atingido por uma flecha. 2 Crônicas 35, do 20 ao 24. O mesmo homem que havia sido fundamental na restauração religiosa do povo de Israel acabou se envolvendo numa batalha que não era dele, sem receber a aprovação de Deus para agir de forma isolada. Por isso, pereceu. Imagine, por exemplo, algumas situações. Há uma intriga entre membros da família, que não é a sua, e você pensa que pode dar a sua opinião.
ou um desentendimento no ambiente de trabalho que não lhe diz respeito e, de repente, você faz uma avaliação sem ser solicitada ou realiza julgamentos desnecessários. A verdade é que você pode sair lesada se insistir em uma guerra que não é sua. Portanto, por outro lado, a origem das suas feridas pode ser causada por outras pessoas. Provavelmente você já deve ter reparado no quanto podemos ferir e ser feridas por quem mais amamos, seja por palavras, atitudes ou pela falta de ambas. Há também aqueles que nos atingem nos piores momentos e que parecem se alegrar e querer colocar o último prego no caixão. Quando Davi foi humilhado, fugia de Absalão, que havia lhe tomado o trono, um parente de Saul chamado Simei acompanhou sua fuga, amaldiçoando e ajoelhando-se em pedras. Esse homem infiel surgiu no pior momento do grande rei de Israel e parecia alegrar-se com a perseguição. As circunstâncias também podem ser a causa da sua ferida. O luto, a tragédia, os processos financeiros, o distanciamento de certas pessoas, as mudanças repentinas das enfermidades e tudo que não esteja sob o nosso controle podem gerar profundo sofrimento, isso sem contar as tragédias mundiais e as guerras entre nações, cujas consequências são desemprego, fome, desvalorização da moeda e o aumento do custo de vida. Todos os países têm sofrido ao redor do mundo por situações semelhantes, e Jesus foi muito claro a esse respeito ao dizer: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A boa notícia é que existe cura para a sua ferida. O versículo de hoje nos ensina que mesmo Deus que corrige é todo-poderoso que cura. Aquele que permite que a dor também é médico para trazer alívio. Que contraponto. Mulher, a correção das mãos do Senhor tem propósito, muito mais amplo do que somente da disciplina. Mais do que apenas nos endireitar, Ele deseja nos sarar de maneira integral, para que assim possamos exalar cura aos outros também. Uau, amém. Mulheres, 3 pontos que são citados aqui. Nós mesmos somos as responsáveis por muitas feridas que carregamos, por decisões erradas, por saber que talvez aquilo não ia dar certo, mas mesmo assim a gente insiste, entrar em guerra do outro. Outras pessoas, isso a gente não controla, mas a gente permite até onde a outra pessoa pode ir. Então outras pessoas podem te ferir por atitudes ou por falta delas, né? Por falta de palavras ou por excesso delas, né? Só que isso você não consegue controlar, mas você consegue saber até onde você permite. Uma vez machucado por alguém, você não tem culpa, tá? Porque a pessoa, isso é sobre ela, você não pode controlar isso. 2 vezes machucado pela mesma pessoa e insistir nisso, nesse relacionamento, nessa amizade, nesse convívio, é uma decisão que você toma. Então, o ditado diz: errar é humano, persistir no erro é burrice. Errar é humano. Errar mais que uma vez é decisão, não é burrice. Pelo contrário, você está decidindo por isso. Terceira coisa citada aqui, que as adversidades nos fazem ferir. Então, uma enfermidade, uma tragédia, um luto, uma doença, a falta do dinheiro, várias questões que acontecem no decorrer da nossa vida, que também são adversidades, são coisas que nós não podemos controlar. Essas coisas também podem nos ferir. E não é que depende de nós, da nossa decisão, ou nem mesmo de uma atitude de alguém com a gente, mas de acontecimentos no mundo, de coisas que a gente não controla, né? Então que nós possamos estar atentas que o mesmo Deus pode nos curar. Primeira frase do versículo aqui de Jó, né? Como é feliz o homem que Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido, ele machuca, mas as suas mãos também curam. Então, muitas coisas são propósito de Deus, muitas coisas têm a permissão de Deus para acontecer na nossa vida, assim como foi na vida de Jó, tá? Que eu quero trazer esse tema de Jó um pouco mais a fundo, porque é uma história, assim, de um homem que Deus deu a permissão para o inimigo tocar na vida dele. Presta atenção. Hoje o bispo falou isso. Eu já disse isso aqui para vocês e vou repetir.
Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, então eu entrarei. Certo? Isso é o que diz a palavra de Deus. Nós falamos disso quando começamos aqui, que o Senhor pede licença para entrar, bate a porta, cordial. O inimigo só precisa de uma brecha para entrar na tua vida e fazer o que precisa ser feito. Então, às vezes, não é nem que Deus permitiu, mas Deus permitiu que o inimigo fizesse isso, assim como ele fez com Jó. Negativo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A brecha, por exemplo, o que é a brecha? Quando uma pessoa vem falar mal de um amigo seu para você, uma pessoa que é querida sua, ou vem plantar uma sementinha da discórdia na sua cabeça. A brecha é quando você dá a brecha para a pessoa falar: ah, mas e aí? Mas o que você acha? Mas sério? Você deixa a pessoa te alimentar. A boca vai falar do que o coração tá cheio. 2 ouvidos e uma boca. Se você ficar ouvindo demais, é aquilo que vai ser alimentado dentro de você. Brecha. Então, quem é você quando alguém senta na mesa e fala de um amigo seu? Ah, mas eu defendo meu amigo. Não, a questão é não ouvir, é não compactuar, é ter sabedoria para se afastar daquilo. Brecha é quando você sabe, exemplo, uma brecha boba. A toalha molhada em cima da cama. O fio dental que o seu marido deixa na pia do banheiro. É o que você vai fazer com essa informação. São pequenas coisas, pequenas atitudes, que a forma como você faz aquilo é a brecha que o inimigo precisava para atacar. Porque aí você já vai gritar: ah, mas essa toalha, porque eu não aguento mais, porque não sei o que. Você já vai ter aquele surto. Brecha é onde o inimigo vai entrar. Então, dentro da sua casa, você tá orando, você tá seguindo um caminho ali, tá tudo, mas o seu marido tá ali com os 2 pés no mundo, tá ali dando a brecha pro inimigo, sabe? Está fazendo coisas que não agradam a Deus. O inimigo tá só assim, ó, de olho rondando a casa. Ah, aqui eu posso entrar. A série Gênesis da Record tinha num aparelho que eu tinha aqui na televisão. Deve ter ainda, mas a gente começou a assistir e parou. E nos primeiros capítulos que a gente assistiu, a gente mostrava como que o inimigo agia. Ele ficava, tipo, olhando. Aquele ambiente era cheio de Deus, mas ele tá ali, ó, agindo. Plantando a sementinha da discórdia na cabeça, da desconfiança, da insegurança nos relacionamentos, entendeu? O inimigo começa a trabalhar na tua mente, que o teu marido não é bom, não é o suficiente, que a plantação do vizinho é mais verde, que isso são as brechas que a gente dá. E muitas vezes a gente deixa as brechas na nossa mente, sabe? E o inimigo tá ali, só esperando uma brecha. Deus tá na tua porta, pedindo pra entrar. O inimigo não pede licença, ele simplesmente entra. Então que possamos vigiar e orar nisso também. Nem tudo que acontece na nossa vida, mas eu tenho que viver uma vida espiritual e só vai ser bênçãos, porque eu não vou dar brecha pro inimigo, o inimigo não vai entrar. Não dá pra ser dessa forma, porque muitas vezes acontecem coisas com a permissão de Deus. Muitas vezes nós decidimos por coisas erradas, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, assim, não dá pra tudo colocar na conta do inimigo também, assim como dá tudo pra colocar na conta de Deus. Tem coisas que nós mesmos procuramos com as nossas próprias mãos. Amém? E é isso, mulheres. Um beijo, tenham um ótimo dia. Que vocês possam encaminhar essa live de hoje para muitas mulheres. Acho um tema super profundo. Pessoas conseguirem se desprender do passado e entender o agir de Deus. Então, muito obrigada pela presença de todas. Um beijo para vocês todas que ainda vão passar por aqui. E até amanhã.